Salve, salve pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai falar sobre uma letrinha, um numerozinho aqui que pode ou não condenar o projeto do seu mod, do seu produto. Então fica aqui até o final para você entender o que é esse D3, tá bom? Então eu vou passar pela uma parte teórica, né? A estrutura das aulas elas vem sendo assim e depois eu vou entregar um case prático. A gente gosta de mostrar aqui o que realmente efetivamente vocês estão aprendendo e o resultado disso na prática, tá? Então o D3 ele é um coeficiente de viscosidade, tá? Ele é calculado por essa equação cross WLF, que é um modelo de viscosidade. Tá? O cross é uma fórmula isso aqui, tá? O cross ele lida com o comportamento de altas temperaturas. Deixa eu só compartilhar para vocês aqui minha tela, senão vocês não vão entender o que eu estou falando. Só para vocês me acompanhar aqui, ó, cross WLF, que é o modelo de viscosidade. O D3 é o índice, é o coeficiente de viscosidade, que tem impacto direto na pressão de injeção da cavidade. Tá? Então esse material é similar a esse, a única diferença é que um tem um D3, outro não. No próximo slide eu vou mostrar o impacto disso aqui, tá bom? O cross WLF é a equação que que entrega os resultados, tá bom? Então, para que a gente tenha assertividade e a pressão seja mais dentro da realidade, mais próximo à prática, nós precisamos desse coeficiente aí, o D3, tá? O cross WLF é uma fórmula que descreve a viscosidade dos polímeros termoplásticos, tá? Então ele considera a variação de temperatura, taxa de cisalhamento, pressão. E o cross ele lida mais com o comportamento de taxa de cisalhamento. Já a equação WLF, que é o Williams-Landau-Ferry, ele estuda os comportamentos de temperatura próximos à transição vítrea, especialmente com as taxas de cisalhamentos baixas, tá? Então a parte teórica é isso, depois vocês podem estudar mais aí, se você jogar essas letrinhas aí no Google, no ChatGPT, ele vai destrinchar para você ali um pouco mais sobre essa teoria, mas brevemente é isso que significa essa equação, tá bom? Então aqui nós temos um material com D3 e sem o D3. A gente vai falar de um molde do projeto GMB-SUV. Esse projeto não foi lançado ainda, vai ser lançado em 2026. Por isso eu ocultei a peça, por conta de confidencialidade que nós temos assinado aí com as montadoras. Mas o que importa aqui é o resultado. Veja que o material com D3 ele entrega 118 megapascal. Se convertido para levar para a máquina, 1180 pressão específica. O software não computa a dinâmica da unidade de injeção da máquina, que é um percentual a mais. É claro que isso depende do espessoramento da peça, da complexidade da geometria, do layout, número de entrada, tipo de ataque. Tem uma série de variáveis que tem impacto direto aí nesse percentual a mais. Mas, por margem de segurança, virtualmente a gente trabalha até 100 MPa para poder fazer a validação da pressão na cavidade. Porque na máquina, normalmente a máquina tem até 190, 200 bar. Então a gente está trabalhando com 50% da máquina para que ela absorva essa variação lá na prática quando você leva o molde para o tryout. Então é por isso que a gente trabalha com essa margem. E veja só a importância disso, né? Isso aqui é um molde 2K, tá? Esse molde custa entre 2 a 3 milhões de reais. É um molde rotativo, então nós injetamos a primeira peça, rotaciona e injeta a segunda. Eu tenho um vídeo disso aqui no canal, dá uma olhada lá. É extremamente importante que vocês entendam o que é esse 2K, esse termo, de onde vem e o que é o molde 2K, né? Bi-injeção. Então é um molde caríssimo. E aqui, se a gente não tivesse feito esse estudo científico, a gente condenaria o molde. Porque se eu faço a validação dessa pressão na cavidade com o material sem D3, eu tenho uma margem gigantesca aqui, ó. Só que quando eu levar para a prática, esse molde vai ficar abrindo, essa peça vai ficar tendo rebarba, eu vou ter baixa produtividade, parada de linha, parada de montadora. Os prejuízos são inúmeros, tá? Não consigo nem trazer em valores para vocês, porque eu precisava saber o valor da peça final lá, que nesse caso aqui é uma lanterna. Esse produto tem muito valor agregado, então o prejuízo em dinheiro é altíssimo se você faz uma validação errônea, tá? Então esse estudo científico fez com que a gente entendesse o impacto desse T3 para tomadas de decisões mais inteligentes, mais assertivas e mais confiáveis aos nossos clientes, tá? E estou te entregando isso aqui gratuitamente, tá? Então, o mínimo que você pode fazer pela gente é dar uma moral aí, seguir no canal,
compartilhar, falar para seus amigos, tá bom? Então, se eu tenho um D3, o resultado de pressão de injeção ele é mais real, mais próximo à prática. Já sem o D3, ele entrega uma pressão enganosa, baixa. Então aqui você pode ou não condenar um molde de 3 milhões de reais, tá? Imagine que se a gente valida esse molde com esse material, esse molde ficaria lá na produção, na manufatura, entregando uma porrada de problema, tá bom? Então o D3 ele tem esse impacto aí gigantesco, tá? É importante toda vez que você receber uma análise questionar o seu fornecedor sobre isso, tá bom, gente? Então acho que era isso que eu queria entregar para vocês. Se tiverem dúvida, fiquem à vontade, temas, segue a gente aí, dá uma moral para nós e vamos para cima. Caso tenha ficado meio confuso, volta o vídeo, estuda, vê as letrinhas lá, entende um pouquinho mais, mas o importante aqui é você entender que na prática você precisa entender e saber se o seu estudo foi validado de maneira correta, beleza? Para não condenar seu molde aí de 3 milhões de reais. Fala com a gente aí, tá? Entre em contato, caso você tenha uma peça plástica que precisa ser desenvolvida de maneira assertiva, a gente consegue entregar um produto otimizado, uma produtividade alavancada, assertividade, confiabilidade. Enfim, gente, o Estudo Kai ele é um laboratório virtual que otimiza seu produto de maneiras assustadoras, tá? Tem um exemplo aí recente que eu coloquei no canal também de um estudo que a gente fez de uma tampa traseira. A gente saiu de 1.8 para 1 milímetro. A gente reduziu acho que aproximadamente 20% de peso da peça. E como espessura tem impacto direto no congelamento e no ciclo, reduzimos também 43% de ciclo. Então, você imagina isso num molde de alta produtividade ao longo dos anos. É muito dinheiro no seu bolso, tá? Então entre em contato e qualquer coisa estamos à disposição. Aproveita o conteúdo aí. Forte abraço e fiquem com Deus.